Irmãos, quando falamos aí em mordomia no pensamento, né? A gente tem muito que trabalhar nesse tema, porque nosso pensamento vai longe, né? Nossa mente, ela trabalha de uma maneira que ela é infinita, ela não tem um limite a nossa mente, né? Nossa mente, ela vai trabalhando, vai imaginando, e a gente vai ver como é que é esse trabalho da nossa mente, né? Os textos estão aí, né? Acho que ficou até meio pequeno para ler, mas vamos lá. Quem puder, quem estiver enxergando legal, vamos ler comigo aí, vai. Primeiro, mantenham o pensamento. Vamos todo mundo? Vamos lá? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Depois, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. E o último, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Esses são os textos aí que baseiam o nosso estudo de hoje, né? Fui buscar alguma coisa na internet sobre pensamento e achei interessante essa montagem aí do que é o pensamento na nossa mente, né? São 4 situações aí, né, de pensamento. Abrange 4 fases distintas, e essas fases são muito interessantes, né? Ela abrange a memória. A memória nada mais é do que aquilo que a gente acumula como registro no cérebro, através dos sentidos físicos, né? Tudo que vai passando pela nossa vida, nós vamos acumulando aí. Tem lá a parte do cérebro que acumula a memória e vai acumulando. Coisas boas, coisas nem tão boas assim, coisas ruins. Aquele pior dia da sua vida, você vai buscar lá e falar, nossa, aquele dia realmente foi complicado. Aquele dia que você se sentiu mais feliz na sua vida, talvez o dia do seu casamento, nascimento de um filho, né? Isso tudo vem claro na nossa memória, muitas vezes. Às vezes a gente nem vai buscar na memória e traz, né? E de repente aparece na memória. Poxa, aquele dia realmente foi muito legal, ou aquele dia não foi tão legal assim. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso vem bem claro na nossa mente. Então nós temos esse arquivo aí, essa área no nosso cérebro que vai recebendo e arquivando, recebendo e arquivando, recebendo e arquivando. Outro dia eu estava vendo meu filho de 2 anos, e eu estava pensando, o que ele vai guardar daí, né? 2 anos. Aí eu comecei a buscar na minha memória qual que foi as primeiras datas que eu me lembro quando criança. Eu cheguei à conclusão que eu só me lembro das coisas a partir dos 6 anos de idade. Falei, nossa, e tem gente que se lembra lá atrás, mais atrás ainda. Mas eu, tentando lembrar lá, eu sou de 1976, né? Estou com 41 anos hoje. Aí eu tentando lembrar, mas o que aconteceu lá que eu me lembre e tal, para saber o que meu filho podia guardar ali desses momentos, né? Eu falei, nossa, eu me lembro da morte, de ver na televisão o cortejo da Elis Regina. Fui lá em 1982. Falei, nossa, eu tinha 6 anos de idade, tá? A Copa do Mundo que o Brasil perdeu lá, que eu lembro que eu chorei. 82. Aí fui lembrando dessas datas aí, falei, nossa, não lembro antes disso. Aí depois, eu pensando, eu perguntei para minha mãe, com quantos anos eu larguei a mamadeira? Ah, você devia ter uns 3 anos aí. Falei, tá aí, lembrei do dia que eu larguei a mamadeira. Eu devia ter uns 3 anos. Eu lembro que o bico da mamadeira rasgou e minha mãe falou que ia comprar outro, que aquele dia eu tinha que tomar no copo. Conversa dela, né? Comprou nada. A partir daí passei a tomar o meu leite, meu suco, tudo no copo. Aí eu falei, poxa, desde os 3 anos de idade eu tenho memória aqui, ó, guardada, né? E a gente tem. Se vocês forem buscar agora, talvez igual eu não se lembre agora, mas aí vai buscando lá atrás, vocês vão ver que tem memória aí guardada pra caramba, né?
desde da idadezinha de 3 anos, 4 anos, né? Então, essa parte, essa fase da nossa mente é muito, muito interessante, a memória, né? Também tem a análise, né? A segunda fase, né? Irmãos, caso haja alguma dúvida, levanta a mão. Aí o Edilson vai com o microfone para a gente sanar, para a gente tirar, tá? E vou precisar até, Edilson, porque vai ter algumas leituras bíblicas, tá? O Ivan, grande assessor nosso aí, de assuntos aleatórios, né, Ivan? Então, se tiver alguma dúvida, levanta a mão, tá? Porque eu começo a falar e desembesto aqui, aí segura aí. Pois não, irmão. Vou fazer um comentário sobre a data que começa a Bíblia. Devemos educar a criança. Olha, desde que eles abrem os olhos, eles estão nos observando, estão memorizando princípios e valores. Então não começa aos 3 ou 4 anos não, viu? Na época da mamadeira, bem antes. A gente vai chegar lá, nesse ponto aí, mas é interessante, muito importante, muito bem lembrado, né? Nossos pequenos estão nos observando, assim como nós observamos nossos pais, nossos avós, né? Meu avô é um grande exemplo para mim. Eu me lembro desde pequeno lá, meu avô sempre... Eu lembro da minha avó também, eu achava interessante ela se ajoelhar e orar antes de dormir, ela acordar, pegar o ponto saliente, quem lembra do ponto saliente? Pegar o ponto saliente lá e estudar a lição. Aquilo ali, ó, ficou na memória. Muito interessante, irmão, muito bem lembrado. Falando agora sobre análise, a nossa mente ela é capaz de analisar, né? Análise é a avaliação dos dados da memória, a reflexão. Nós somos seres reflexivos, né? Nós podemos fazer uma reflexão nos nossos pensamentos, nós fazemos essa reflexão. Dia a dia a gente tem refletido sobre diversas coisas, né? Ainda mais agora com rede social, né? A gente abre lá o Facebook, o WhatsApp, Instagram, seja lá o que for, e aí dá uma lida numa frase e fica refletindo sobre aquela frase. Quem aqui nunca, né? Fica refletindo sobre aquilo ali e fala, nossa, como é que essa pessoa disse isso? Que coisa mais absurda. Ou não, olha, tem tudo a ver com o que essa pessoa disse, né? Tá de acordo com o meu pensamento, né? Então, a nossa mente é capaz disso, é capaz de fazer uma análise dos fatos, uma análise das situações. Nem sempre essa análise é a mais correta, mas nós fazemos, né? E nem sempre nem sempre também a gente vai ter certo ou errado na análise, né? Depende muito do ponto de vista de cada um, né? Duas pessoas podem estar certas, porém discordando da mesma situação, tá? Então, a nossa mente ela é capaz disso, ela é capaz de fazer essa análise, né? Lembrando que nós somos os únicos da criação pensantes, né? Os animais não pensam, né? Eu não concordo muito que o homem seja um animal irracional, tá? Isso aí é uma discussão científica do negócio, porque a Bíblia não diz que nós fomos criados animais, diz que o homem foi criado o homem e os animais, né? Então essa é uma discussão mais para frente. Mas aceitando ser animais ou não, somos os únicos pensantes, somos os únicos capazes de pensar, de analisar, de criar uma situação através da nossa mente. Então, nós analisamos, né, situações que nos levam a isso, nos fazem refletir, né? O que eu estou falando aqui hoje nos faz refletir, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, o nosso dia a dia, o que a nossa mãe fala para a gente, o que o nosso pai fala para a gente, o que a nossa esposa, nosso marido fala para a gente, nós gravamos isso e refletimos, né? Isso aí só nós podemos fazer, essa fase aí. Mais uma fase é a imaginação ou fantasia. Essa vai longe, né? É o que só existe internamente, sem relação formal com a realidade externa, ou seja, pode ou não ser real. Relaciona com as emoções, com os desejos inarticulados e sonhos. Isso é complicado. Como eu falei, já sendo repetitivo, a nossa mente ela não tem
limites, né? Ela não tem, ela é infinita. O pensamento vai longe. E aí, na imaginação ou na fantasia, né, nessa fase da nossa mente, nós criamos diversas situações que talvez nunca serão realidades, né? Isso é perigoso, né? Nós vamos entrar isso mais para o lado, no próximo slide, falar mais para o lado da vida cristã, mas essa situação, essa fase é perigosa, né? Porque a nossa mente ela é infinita. Então a gente articula um monte de coisa, um monte de sonhos, né? Quem aqui nunca sonhou, né? E coisas que podem ser tangíveis ou não. Tá? Então a nossa mente ela viaja, né? A gente fala, tá viajando na maionese, né? Viajando na maionese tá velho, né? Acho que você está viajando, o cara está sonhando acordado. Isso nunca vai acontecer, né? Então pode ser, às vezes nós mesmos, né? Está ali num pensamento tal, começa a viajar, fala, mas que é isso que eu estou pensando? Deixa eu voltar para a terra, né? Quantas e quantas vezes nós não fazemos isso? Fala, não, isso aqui que eu estou pensando não vai acontecer nunca. Que doideira que é essa aqui, né? Então vamos. E uma quarta fase ali, que é a elaboração. A elaboração, ela é a associação entre os dados guardados na memória e a imaginação, em ordem para ser aplicado à realidade externa. Ou seja, aquilo tudo que a gente pensou, né? A gente elabora o que eu posso trazer para a realidade externa e eu trago ou não, né? Então, mas a minha mente ela é capaz disso. Ela é capaz de separar ali o que é fantasia, o que nunca vai poder ser realidade, do que é tangível, do que pode ser realidade. E aí eu vou trabalhar ou não para que aquela realidade aconteça. Um exemplo disso, que eu vou dar da minha vida, foi quando eu decidi morar em Sorocaba, mudar para Sorocaba. Eu estava começando a namorar com a Célia, isso era 1996. Nossa, eu estou velho mesmo, né? Começar a falar que 3 anos, tal, 82, agora já pulei para 96. Estava começando a namorar, né, com a minha esposa hoje, com a Célia. E o pai dela tem uma chácara em Salto de Pirapora, né? E aí vamos na chácara, vamos lá, tal, primeiro ano de namoro. Entrei na cidade de Sorocaba, 1996. E foi amor à primeira vista. Entrei em Sorocaba, aqui na Dom Aguirre e tal, passei ali pela Caribe ali, pelo Campolim e tal, falei, vou morar nessa cidade. Isso em 1996. Era loucura na época pensar isso, tal, estava começando a namorar, tal. Falei, vou morar nessa cidade. Um dia eu vou, não sei como. E esse foi um sonho que eu sonhei ali, né? Eu fui na imaginação, fantasia ali, tal, será? É um sonho. Aí minha mente ela já fez aquela situação. É tangível ou não é? Dá para realizar ou não? Dá para realizar. É uma situação que dá para realizar. Talvez não hoje, lá em 1996, mas daqui a 5, 6, 10 anos, não sei. Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu vou morar nessa cidade. Isso já é a mente já trabalhando o que é tangível ou não. Aí, vamos partir para a elaboração. Aí, em 96, começando a namorar, tal, foram 6 anos de namoro, né? E o casamento veio em 2002. Antes, um pouquinho de casar, a gente tem que procurar a casa, né? Quem casa quer casa. E eu lembro que em 2001, no final de 2001, a gente marcou o casamento sem dinheiro, sem casa, sem nada. Ninguém fez isso aqui, né? Marcar o casamento sem dinheiro, né? Sem dinheiro, sem casa, sem ter onde morar. Vamos embora, vamos marcar, senão a gente não casa, né? Então marcamos e aí eu falei, vamos final de semana para Sorocaba, vamos ver casa lá, né? Esse não é o nosso sonho? É. Aí já era tangível. Chegamos aqui, olhamos, né? Tinha situações, até daria, né? Mas aquela coisa, os dois trabalhavam em São Paulo, solteiros, a gente morava em Guarulhos, eu morava em Guarulhos, ela na zona norte de São Paulo, e aí aquela coisa de, olha, começamos a ver preço, ver a viabilidade do negócio, então
aquele sonho que eu sonhei lá em 96 não dava para ser realizado em 2002. Olha que coisa. Então, na elaboração ali, a minha mente ela foi, dá para realizar? Vamos ver. Não, vamos no tangível, vamos no prático. Opa, não dá. 2002 não deu. Aí o que eu achei? Comecei a procurar ali, né, mesmo na minha região. Conseguimos comprar um apartamento em Guarulhos, né? Entregou 1 mês antes do casamento. Foi uma doideira. Ninguém passou por isso aqui, né? Tenho certeza que não. Então, mas conseguimos ali casar e entrar no apartamento, fazia eco, né? A gente abria a porta, não tinha móvel, não tinha nada, era uma beleza, né? Mas lá em Guarulhos, em 2002. Só que o sonho ali, a imaginação, a fantasia de se morar em Sorocaba, era tangível e não tinha acabado. O sonho não tinha acabado ali, o sonho continuava, né? E a gente começou a trabalhar para isso. Graças a Deus, em 2007, se eu não me engano, a gente conseguiu comprar uma casa que estava na planta ainda, né? A construtora ainda estava na planta, aqui no Jardim São Carlos, né, em Sorocaba. E aquele sonho lá de trás estava se tornando tangível. Minha mente sonhou, elaborou e estava se tornando tangível, né? E em 2011 nós mudamos para cá. Ou seja, lá de 96 até 2011, né? A gente sonhou e conseguiu realizar, né? Em 2011 nós mudamos para Sorocaba. Mas tudo por quê? Porque um dia lá teve o sonho, a elaboração, a minha mente elaborou, a nossa mente elaborou e conseguiu fazer com que isso fosse tangível. Então, os nossos pensamentos são muito importantes, né? São muito importantes. E outros aqui tem outros sonhos que realizaram aí, né? E não só falando de bens tangíveis também, de outros tipos de sonhos aí, né? O sonho de um casamento, o sonho de ter um filho. O Edilson contou a história dele aqui, né? Que muito nos emocionou, viu, Edilson? A história do seu primeiro filho e do milagre que Deus fez. Eu tenho certeza que você sonhou e correu atrás e Deus realizou esse sonho na sua vida, assim como Deus realizou esse sonho na minha vida, de vir morar para cá, né? Então, tudo aí, são fases do nosso pensamento, e os nossos pensamentos nos levam às nossas conquistas, tá? Nos levam às nossas conquistas e também podem nos levar à nossa ruína também, né? Isso sem dúvida nenhuma, dependendo do que a gente sonha, do que a gente pensa, né? Esse é um ponto bem chave. Nós temos os nossos sonhos. A única coisa que a gente deve tomar cuidado é que nós devemos colocar os nossos sonhos no altar do Senhor para que Ele confirme que aquela é a vontade dEle para a nossa vida. Porque senão a gente pode sair buscando algo que nos agrada, mas pode dar uma zebra enorme e nos levar a dissabores ao invés de alegria no Senhor, né? Sem dúvida. Eu tive dissabores também nessa situação toda aí. É bom, irmão, falar isso, porque, na verdade, eu não ouvi a voz de Deus em certa parte desse sonho meu aí, e sofri muito por causa disso, né? Aí você chega naquela situação que fala assim, ó, Deus, meu sonho era esse, mas eu não busquei da maneira correta, né? Eu não busquei primeiro em Ti. E aí é a hora de se ajoelhar e falar, Deus, conserta aí para mim, né? Porque eu não sou capaz. E aí, irmão, é bem por aí. A gente tem dissabores, mas o nosso Deus, que é rico em misericórdia, Ele é capaz de mudar tudo. Ele é capaz de fazer aquela besteira que você fez lá atrás, Ele vai lá e, deixa eu mudar isso aqui para você, né? Se você está sendo um coração sincero e Deus conhece o coração, em arrependimento, em tudo, Deus vai lá e resolve para você. Pode ter certeza, isso aconteceu comigo, tá? Resolve mesmo, né? Vamos falar sobre a mordomia cristã no pensamento? A gente falou daquelas 4 fases lá, e a gente vai trazer isso para a nossa vida cristã. Essas 4 fases da mordomia aí, tá?
vamos falar sobre, vamos dizer o seguinte, a mordomia cristã do pensamento abrange o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a totalidade da mente em todas as suas fases. Exatamente o que o irmão falou. Nós temos que colocar reconhecer, Deus é o Senhor da minha mente. Deus é o Senhor da minha mente. Seja lá qual fase for. Fase da memória, fase da análise, imaginação, fantasia e elaboração. O Senhor tem que estar à frente de tudo. É Deus que tem que estar à frente de tudo. Esse é o princípio da mordomia cristã no pensamento. Tudo o que eu penso tem que estar de acordo com o que Deus quer de mim. Certo? Isso aí é básico, não tem como fugir disso. A mordomia cristã no pensamento, ela é baseada nisso. Tá? Ela é baseada em reconhecer que o Senhor é Senhor da minha mente. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, o Senhor é Senhor da minha vida. Mas é Senhor do que eu faço externamente, não do que eu penso. Eu tenho uma passagem bíblica muito interessante que Jesus Cristo fala sobre o adultério, né? Que lá no passado diz que se o homem for pego em adultério, a mulher for pega em adultério e tal, tem a lei. E Jesus Cristo fala o que no Novo Testamento? Não precisa ser pego em adultério. Se apenas pensar, ele já está pecando. Olha onde vai a nossa mente. A nossa mente nos leva ao pecado. Ela nos leva ao pecado. Então, eu posso não realizar aquele ato que eu pensei, mas aí eu já estou pecando. Então, é muito importante. O senhorio de Cristo tem que estar sobre aquilo que pensamos também. Né? Quando a gente fala sobre a nossa vida a nossa mente, ela está dentro, abrange isso. Né? Muitas vezes a gente confunde isso e às vezes a gente até acha desculpa sobre isso. Mas eu não fiz. Né? Mas você pensou em fazer, você pensou em realizar isso aí. E Jesus Cristo colocou bem claro que só no pensamento nós já pecamos. Né? Vamos lá, falando sobre a memória. De novo. Devemos buscar sempre na memória momentos em que Deus não nos desamparou. Ele é a nossa esperança. Lamentações 3:21. Alguém pode ler? Lamentações 3:21. Levanta a mão aí que o microfone vai até você. Boca. Lamentações 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. É isso aí. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha que interessante, né? Quantas e quantas vezes nós nos vemos desesperados diante de muitas situações em nossas vidas. Fala, nossa, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Deus me desamparou, minha família me deixou, estou sozinho aqui, como é que vai ser, né? E aí, nós vemos ali, na palavra de Deus, dizendo que a memória nos traz esperança. Quantas vezes Deus nos desamparou, né? Nenhuma, vai lá na sua memória que você vai ver. Né? Quantas vezes Deus nos amparou em situações terríveis da nossa vida? Vai lá na sua memória buscar que você vai ver. E a nossa memória, ela traz como um filme. Ela traz certinho ali, fala, nossa, eu estava assim, 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 e Deus foi lá e me pegou no colo. Né? Então, essa parte da memória aí, trazendo para a mordomia cristã, é muito importante para que a gente caminhe. A gente caminhe. Quando a gente cai, né, a gente não tem, ou cai no pecado, ou alguma situação que te derrubou, diversas são elas, a perda de um emprego, por exemplo, né? A perda de um emprego, você vai lá na sua memória e fala, Deus nunca me desamparou, nunca deixou faltar o pão em casa, não vai ser agora que vai deixar, né? A perda de um ente querido, essa com certeza derruba,
Quem é que está aqui pronto para perder o pai, a mãe, o marido, a esposa, um filho? Não cabe, né? Não cabe. A gente viu aí essa semana aí o naufrágio lá da Bahia e o naufrágio do Pará, se eu não me engano, né? E vimos crianças ali sendo carregadas, já sem vida. E aí aquilo que a gente que é pai bate forte aqui e fala, nossa, eu não estou preparado. Mas não está mesmo. Né? E Deus é aquele que vai trazer, à sua memória momentos como esse, de esperança. Pode falar, irmão. Esse é um ponto. Deixa assim. Tá ligado? Tá ligado? Tá ouvindo? Eu acho que esse rapaz está me censurando. Esse cara está interrompendo demais. Mas o aspecto da memória, princípio bíblico, se alguma coisa tiveres que guardar, guarda o seu coração. Minhoca entra na cabeça com maior facilidade. Então, a gente tem que estar vigiando e orando. E com relação como a gente trabalha com a nossa memória. Pessoas que são, por exemplo, depressivas, estão eternamente retornando aquelas experiências que foram dolorosas, tristes. Então, não tem emocional que suporte isso daí. Então, quando a gente estiver vivendo situações difíceis, a gente deve pensar o seguinte, olha, Cristo virou um sem-teto. Cristo é o exemplo maior a respeito do que nós, ao invés de ficarmos com autopiedade, olharmos para a experiência de Cristo e ganharmos força. Então, os versículos bíblicos, né? Tudo posso naquele que nos fortalece, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o estudo bíblico e a memorização de versículos bíblicos é algo essencial para a gente vencer essa batalha, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal que labutam nas regiões celestes. Então, Satanás quer nos derrubar, mas em Cristo seremos sempre mais do que vitoriosos. Sem dúvida, correto. Passando aí para análise, devemos analisar sempre os fatos baseados no que Deus tem dito para nós, né? João 5,39, se alguém achar, pode ler. João 5,39. Como sempre, em minhas aulas eu peço muita participação dos irmãos, né? Então, fica com a Bíblia no esquema aí. Esgrima bíblico, né? Lembra disso? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Tá aí. Jesus Cristo aí colocando sobre as Escrituras, né? Falando sobre as Escrituras que dizem tudo a respeito de Deus, né? Então, a parte da análise ali, a gente tem que analisar muito as Escrituras. Por quê? Até nessa parte de trazer a memória aí, você vai trazer a memória o quê? Aquilo que você estudou lá, aquela análise que você fez das Escrituras, né? Um momento difícil, como o irmão falou aqui, vem muita minhoca na cabeça, muita coisa para a gente se desviar, né? Mas qual que é a nossa vida está baseada em quê? Não é em Cristo? É em Deus? Então é a palavra dele que eu vou buscar, né? Então essa análise da palavra, analisar sempre os fatos baseados no que Deus tem dito para nós. Seja qual for o fato. O que Deus tem dito para mim sobre isso? Tenho certeza que nós tivemos aí na nossa vida N situações em que nós não sabíamos o que fazer. E Deus falou conosco através da sua palavra. Quantas e quantas vezes? Né? Quantas e quantas vezes você chega ali no serviço, você está entre ou você assume uma posição complicada que vai te complicar perante Deus, ou você não assume essa situação e você vai ficar complicado perante o seu chefe, perante a sua empresa, né? Isso é uma das situações e outras podem acontecer, né? Até no testemunho aos nossos filhos, às nossas crianças, a gente assume
situações em que eu tenho que olhar para a Bíblia e falar, o que, que Deus quer de mim? Né? O que, que Deus quer de mim nesse momento? O que, que Deus quer que eu faça? E a gente vai lá, vai analisar as Escrituras. Importante, analise as Escrituras, sempre olhando lá. Imaginação ou fantasia? Vigiando sempre, inclusive os nossos pensamentos. Mateus 26, 41. Quem achar aí pode ler. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Exatamente. Vigiai e orai. O que eu falei no primeiro slide falando sobre imaginação ou fantasia? Muito perigoso. Vigiai e orai. Porque a nossa imaginação vai longe, né? A gente se imagina em cada situação que não é para se imaginar, e aí é a hora que a gente tem que estar centrado em Cristo, centrado em Deus, porque senão a gente peca, e peca no pensamento, tá? A gente peca. E cair no pecado não é nada bom, a gente sabe disso, né? A gente é cristão, a gente não vai perder a salvação, sei que isso é uma outra discussão nervosa aqui, né? Mas eu entendo que nós não vamos perder a salvação, mas a gente pode escolher uma vida, a gente pode escolher não viver a plenitude da graça de Deus na nossa vida por conta do pecado. Então, irmãos, alerta ligado, ó, fantasia, imaginação, nossa mente tem, isso aí não adianta a gente querer dizer que não, porque tem, e vai vir, tá? Vai vir. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele sabe disso também. Ele vai trabalhar. Só que, ó, vigiai e orai. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Isso é claro. Na linguagem antiga diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes a gente não dá lugar. A gente não deixa Deus trabalhar. Aí, quando vem alguém, olha, faz isso aí, a gente, em vez de, não, calma, vou orar, vou perguntar ao Senhor se isso eu posso, ou se Ele consente. Não, a gente já dá até o sim, antes de esperar que Deus trabalhe. É isso aí. E quantos homens de Deus, irmãos, nós vimos cair? Nós vimos cair em situações como essa, que começa lá no nosso pensamento, né? Principalmente por conta do adultério, né? O diabo sabe disso, né? Ele vai tentar aquele homem de Deus. Ele quer que aquele homem de Deus caia para que ele dê um mau exemplo, né? Quantas figuras públicas a gente viu cair por conta de um negócio que começou lá no pensamento, né? Então, irmãos, vigiem, orem mesmo, é vigiar, é orar, é estar ligado com Deus, para que não aconteça conosco situações como essa, tá? Falando sobre a elaboração, né? Consiste em aplicar os nossos pensamentos no que Deus quer de nós, ou seja, na expansão da sua obra. Colossenses 3:2, quem achar aí pode ler. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Perfeito. Pensando nas coisas do alto, nas coisas de Deus, elaborando os nossos planos de acordo com o que Deus quer. Falei que a gente ia chegar lá. De acordo com o que Deus quer de nós, e não de acordo com o que a gente quer. Eu falei, com todo esse exemplo que eu dei aqui, chegou numa situação que eu falei, eu quero isso, eu vou encarar, e Deus falando não, e eu fui lá, encarei e me dei mal. Por quê? Porque Deus fala conosco e Ele mostra exatamente o que Ele quer. Creia nisso, irmão. Está na dúvida? Dobra o joelho e ora. Tem um pastor, muito amigo meu, o pastor Alcidir, da igreja do Batista Jatobá,
aqui no interior, também no interior de São Paulo. Ele contou numa das mensagens dele sobre a experiência dele do chamado dele, né? E que ele tinha muita dúvida. Eu acredito que 99% dos pastores tenham dúvida nessa questão do chamado. É ou não? Pastor Gerson? Acho que é muito assim, é ou não? Devo ir ou não devo? E o pastor Alcidir falou uma coisa muito interessante, que Deus falou com ele assim, ó, vai caminhando. Se eu não quiser, em algum momento eu não quiser que você caminhe nessa estrada que você está caminhando, eu tiro você dela. É interessante, porque muitas vezes a gente tem essa dúvida, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E isso que eu estou fazendo é da vontade de Deus ou não é? Vai caminhando, né? Vai caminhando. Deus, ele mostra a saída, ele mostra para você o que ele quer de você. E mostra, irmãos, mostra. Pode ter certeza que Deus mostra. Deus, ele não deixa passar, não. Ele é nosso Deus, ele está ali no nosso dia a dia. Ele sabe perfeitamente dos nossos anseios. Então, na fase de elaboração, eu quero alguma coisa para a minha vida, pense primeiro no que é do alto. Ah, mas eu quero trocar de carro. Beleza. Deus, vai à frente. Vou colocar meu carro na obra. Vai à frente. Pense no que é do alto. Tudo que a gente for fazer, eu vou fazer um curso de faculdade. Legal. Eu vou conseguir aplicar ele na obra? Pense no que é do alto. Pense no que é do alto. Eu vou mudar de casa. Tá, beleza. Vou pensar no que é do alto. Vou pensar na obra de Deus. Pensar em aplicar tudo o que eu for fazer na minha vida na obra de Deus. Essa é a nossa vida. Quando Deus toma conta dos nossos pensamentos como tem que ser, aí nós passamos a pensar sempre nessas probabilidades de fazer as coisas de acordo com o que Deus quer de mim, com que eu possa aplicar na obra de Deus esses pensamentos, né? A elaboração. Continuando aqui, irmãos, vamos falando sobre a mente de Cristo, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quais são as características da mente de Cristo ali que eu quero trazer? É uma mente santificada. Escondi a tua palavra no meu coração. Isso está em Salmo 119, 11. Não precisa ler porque já está ali, né? Escondi a tua palavra. Essa questão do esconder, né? Quando o salmista fala, eu escondi a tua palavra, ele está querendo dizer assim, ó, ela está aqui, guardada para aplicar, né? Está no íntimo. Eu sei o que eu devo fazer de acordo com a sua palavra. É isso que ele diz aqui nesse salmo, né? Por quê? Porque ele já conhecia a palavra. Ele já estudou a palavra. Então, em posições, em guerras, você fica imaginando que o salmista ali, ele tinha N situações de guerra, de ter que tomar decisões, né? Era um rei. Um rei naquela época tinha que tomar decisões rápidas. Ele era juiz também, ele julgava o seu povo. Então, eram decisões rápidas que ele tinha que tomar, né? O exército está marchando para tal cidade. Não, não marcha mais, vai para outra. Então, são situações muito, como é que se diz? De muita responsabilidade. São decisões difíceis que ele tinha que tomar. Então, ele não podia vacilar. Né? E ele diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o íntimo, é a palavra ali, guardada, arraigada dentro de si. É trabalhar dia a dia de acordo com o que Deus quer. Essa é uma mente santificada. Essa é a mente de Cristo, uma mente santificada. E isso é a nossa busca diária, a santificação da nossa mente. A santificação do nosso corpo, da nossa mente também, de acordo com o que Deus quer de nós. Então, dia a dia, a busca da santificação, isso é importantíssimo na nossa vida. A mente de Cristo é uma mente dominada pelo amor.
Tá? É uma mente dominada pelo amor. Em 1 Coríntios 13, diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. É uma mente dominada pelo amor. Nós somos seres que temos a essência de Cristo. A essência de Cristo é o amor. Então, tudo que fazemos na nossa vida, tudo que fazemos na nossa vida deve ser baseado no amor. É. Ah, tal pessoa pisou na bola comigo, não quero mais falar com ela. Opa, vamos lá na aplicação da palavra. O que Jesus faria no meu caso? Hoje nós estamos em posições perigosas, acontecendo coisas perigosas no nosso país. Que é a polarização política, ideológica. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado com isso. Tá? Colocar posições de amor à frente. Será que o que eu estou colocando numa rede social, ou o meu pensamento está indo de acordo com o que Cristo quer de mim? Com o amor que Ele pregou, né? Com o que Ele viveu aqui na terra com amor? Então, temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado mesmo. Porque nós não podemos deixar o amor de Deus esfriar nas nossas vidas. Ele não pode. Nós não podemos deixar nunca o amor de Deus esfriar nas nossas vidas. Porque é o amor que é o mais importante. Olha lá, o maior destes é o amor. Nós estamos falando de esperança, fé e amor. Não é nada pouquinho, não. Só que o amor é maior que isso. O amor vai à frente. Acho interessante quando Jesus Cristo curou ao sábado, os fariseus foram confrontar ele ali. Falaram, não, mas espera aí, Jesus. Existe a lei lá, tá lá na lei, pode ler lá. Você sabe que existe. Você não podia curar num sábado. Jesus Cristo, Ele amou aquelas pessoas, mesmo os fariseus, Ele amou e repreendeu no amor. Dizendo assim, qual de vocês, que aquela ovelhinha tal, caiu lá no penhasco, num sábado, você não vai lá resgatar? Quanto mais é esse aqui, criatura criada por Deus, né, para o louvor dele, e eu vou deixar morrer porque é um sábado. Jesus Cristo agindo em amor. Então, muito importante que a nossa mente esteja voltada para o amor de Deus. O amor de Deus, que é incondicional. Ele não põe condições, nenhuma. Deus não põe condições para te amar. Se Ele colocasse condições para te amar, para nos amar, nós não estaríamos aqui. Nós não temos condições nenhuma de ser amado por Deus. Ponto final. Não temos condições. E Deus, Ele amou mesmo assim. Mesmo assim Ele nos ama. Mesmo sendo falhos. Mesmo a gente saindo daqui, fazendo tudo diferente do que a gente está aprendendo aqui, Deus, Ele vai nos amar. E nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos. E nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos. Pensa nisso, irmãos. Isso cabe para mim. Isso foi uma pancada, uma pedrada no meio do peito, viu disso? Na hora que eu estava estudando. Falei, nossa, isso aqui vale para mim também. Para a minha vida. Né? Como é que eu posso ser cristão e não aplicar esse amor que Jesus Cristo mostrou por todos aí? Por nós. Se Deus aplica esse amor para mim, por que eu não posso ser misericordioso? Por que eu não posso perdoar? Irmão, saia daqui hoje. Se você tem que perdoar alguém, isso é Deus falando, tá? Não sou eu não. Vai e perdoa. Sai daqui hoje, procura a pessoa, vai lá e fala, eu perdoo você. Mesmo que a pessoa não esteja esperando o seu perdão, mesmo que a pessoa ache que não errou com você, perdoa. Nem que seja na sua mente, perdoa. Perdoa, não fica com mágoa. Jesus Cristo perdoou. Se Jesus Cristo fosse ficar magoado com os nossos pecados, nós não estaríamos aqui. Então perdoa. Tenha a mente de Cristo, irmãos. Mente dominada pela fé. Pela fé. A mordomia do pensamento nos leva a ultrapassar a barreira do conhecimento através da fé. Tá? 1 Coríntios 2,9 diz o seguinte,
Mas, como está escrito, as coisas que o olho viu, que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que maravilhoso. É o que eu não vi, é o que eu não ouvi, mas Deus tem preparado para nós. Então, o pensamento, a mente, ela tem que ser dominada pela fé, né? Não adianta a gente olhar tudo isso e chegar aí ler a palavra e falar, ah, não, mas isso aqui Deus não vai fazer, né? Isso aqui eu acho que Deus não é capaz de fazer, né? Então a nossa mente ela tem que ser dominada pela fé. Deus tem muito mais do que a gente pode imaginar para nós, né? Não adianta os grandes pensadores, a gente tem grandes pensadores ateus, né? Eu não digo nem a maioria, mas deve ter um número bem grande de pensadores ateus, né? Que chegam até, aí é o limite, né? Existe um limite de pensamento, né? Ah, eu penso, mas existem situações que eu não creio. Por quê? Porque eu não creio em Deus, né? Existe um grande número de pensadores ateus. E a nossa mente, a mente de Cristo, ela é uma mente de fé. Eu tenho fé. E eu tenho que praticá-la. E eu tenho que colocar em prática essa fé, né? Eu tenho que caminhar de acordo com a fé, de acordo com aquilo que Deus promete, né? E de acordo com aquilo que eu sei que Deus tem para mim. Não adianta eu chegar agora e falar, não, o meu pensamento é esse, mas não sei se vai acontecer, sabe? Porque Deus pode me desamparar, pode deixar para trás, pode... Não adianta, nós temos que andar, temos que caminhar em fé, né? Quando Moisés parou ali em frente ao Mar Vermelho, Deus deu meio uma puxada de orelha nele, né? Imagina se fosse nós ali, né? Acho que a gente tinha voltado correndo e pedido desculpa pro faraó, né? Porque eu falo, Moisés teve muita fé ali. E mesmo assim deu uma vacilada, né? O que eu faço? O que eu faço? Mas você está perguntando o que para mim? Caminha, anda, tenha fé. Anda, vai, tenha fé, né? Outro exemplo de fé, que eu acho muito interessante, é da mulher do fluxo de sangue. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes que eu falei. A fé dela foi tão grande, que ela falou, é só eu tocar no manto. Eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso abraçar ele, ele não precisa olhar para mim. É só eu tocar no manto dele que eu vou ser curada. Olha que exemplo de fé. Era uma mulher falha, com problemas, pecadora como nós somos. E ela tocou no manto de Jesus e foi curada devido à sua fé, que Jesus Cristo fala na sequência, a tua fé te salvou. A tua fé. Porque você teve fé de só tocar no manto, de mim saiu o quê? Virtude, poder. O poder saiu através da fé daquela mulher. Então, não adianta a gente falar de pensamento e não falar de fé. A gente não tem que restringir o nosso pensamento ao que nossos olhos podem ver. Deus ele vai muito além, muito além. Muito além do que a gente pode, do que os nossos olhos podem ver. E é isso, irmãos. A mente de Cristo, ela nos traz a fé, a esperança, o amor. Traz tudo isso para nós, né? Eu fico emocionado, sim, em falar sobre o que Deus espera de nós através do nosso pensamento. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado no pensamento, mas a gente tem que ter certeza de que tem um Deus que está à frente de tudo. E tudo que a gente pensar, Deus já sabe. Deus já sabe o que a gente vai pensar, né? E a gente tem que caminhar em fé, né? Ele tem muito mais do que os meus olhos podem ver. Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Eu vou colocar um clipe de uma música agora. Ela fala sobre o amor de Deus na nossa vida. Ela fala que Deus tem muito mais para nós.
Alguém tem alguma dúvida, quer dar alguma palavra? Senão eu já vou orar e já vou colocar esse clipe para encerrar. Então, irmãos, fiquem com essa palavra. Vamos ter fé. Vamos praticar o amor de Cristo na nossa vida. Vamos caminhar nos nossos pensamentos de acordo com o que Deus quer de nós, de acordo com o que Ele mostrou na sua palavra, de acordo com o que Ele espera de nós. Vamos orar. Pai, te agradeço, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para ouvir de Ti, para escutar, Senhor, o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, colocar os nossos pensamentos, nossos corpos, nossa vida, Senhor, no Teu altar, para caminhar, Senhor, de acordo com a Sua vontade. Que nós possamos ser mordomos, ó Pai, de tudo isso, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos dá o livre-arbítrio, ó Pai. E nós queremos usar da melhor maneira possível. Queremos usar, Senhor, de acordo com a Sua vontade, do que o Senhor quer de nós, ó Pai. Pai, nós sabemos que os nossos olhos, nossos ouvidos, eles não conseguem ver, Senhor, quase nada, Senhor, do que o Senhor tem para nós, ó Deus. E eu te peço que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, de acordo com a Sua vontade. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado aqui. Que nós possamos continuar, Senhor, ouvindo de Ti, Senhor, e Te louvando, Senhor, chegando até o Teu trono, Senhor, através dos louvores, ó Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, reflitam sobre essa música agora. Perceber que você não é aquele papo careta de religião. Eu estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilha mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. História, um novo modo de ver e de viver a vida, olhar as pessoas, o mundo sob um novo prisma. Tanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilha mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. O teu amor derramou como um perfume, e o meu passado pesado carregado de pecados
consigo